começar? Então, boa noite a todas e a todos. Meu nome é Jordana, vou me apresentar, embora seja nosso terceiro encontro, mas tem alunos e alunas novas aqui, então eu sou defensora pública em São Paulo. Aqui no curso eu estou ministrando a matéria de execução e cumprimento de sentença. Hoje é o nosso terceiro encontro. Nos dois primeiros encontros a gente falou um pouco sobre os princípios que regem o cumprimento de sentença e a execução do novo CPC, né? Então, o quanto é importante essa base principiológica que tem fundamento constitucional, né? Algumas inovações do CPC de 2015 com relação a essa questão. Nós vimos também sobre os títulos executivos, judiciais e extrajudiciais, o que os caracteriza, quais requisitos um documento precisa ter para que seja considerado um título executivo. Então a gente viu a diferença dos títulos judiciais para os extras, quais são os documentos que estão incluídos nesse rol de títulos executivos, judiciais e extrajudiciais, né? É importante o estudo dessa temática, porque é a partir disso que a gente vai poder saber se a gente vai poder ajuizar o cumprimento de sentença ou executar aquele título diretamente, ou quando que a gente vai precisar ajuizar um processo de conhecimento propriamente dito, né? Então, por isso que essa distinção é tão importante. A gente já viu essas questões nos nossos encontros anteriores. A gente viu também sobre a liquidação de sentença, né? Que é quando a gente tem um título que ele é certo e exigível, mas não é líquido. Então, para preencher esse requisito da liquidez, ele passa por um procedimento de liquidação de sentença. Tem regras próprias também, a gente estudou detalhadamente essas regras. Para quem ainda não viu esses encontros, a gente tem um material que pode disponibilizar novamente, tá certo? Se tiverem dúvidas também, a gente quer deixar sempre esse canal aberto de diálogo, de conversa, para que a gente possa ter uma troca bem rica mesmo. A gente também falou sobre o cumprimento provisório de sentença, quando é aplicável, né? Quando pode ser efetivado, quando não pode. A gente também falou um pouco sobre isso. E nosso encontro de hoje vai ser para falar das espécies de cumprimento de sentença, né? Dos tipos, das modalidades de cumprimento de sentença e o que os caracteriza, quais são as fases, as etapas procedimentais de cada um deles, certo? Então a gente vai falar sobre a cumprimento de sentença para a obrigação de pagar quantia, que é aquele que a gente mais... quando a gente pensa em cumprimento de sentença, imediatamente o que a gente pensa é alguém deve dinheiro a alguém e esse credor quer receber. Então, é o cumprimento de sentença mais tradicional, mais clássico, né? A gente vai começar por ele, porque os demais, na verdade, vão ter pequenas peculiaridades, mas vão seguir, de maneira geral, esse rito do cumprimento de sentença para a obrigação de pagar quantia. A gente vai começar por ele. Depois a gente vai ver sobre o cumprimento de sentença para a obrigação de fazer e não fazer, para a obrigação de entregar coisa, cumprimento de sentença do dever de prestar alimentos e cumprimento de sentença contra a fazenda pública. Então hoje a gente tem bastante coisa. Em tese seria meu último encontro com vocês, porque eu fiquei responsável por ministrar toda a parte de execução, né? E aí eu entendi que conseguiria fazer isso em 3 encontros, mas ainda vai ficar faltando a gente falar um pouco sobre as defesas do executado, né? De que forma o executado, o devedor, ele pode manejar, que defesa ele pode manejar no cumprimento de sentença e na execução. Eu entendi que essa matéria ia ficar muito pesada para ser abordada numa aula, num encontro só. Então eu vou pedir que a coordenação me dê mais um encontro para a gente falar sobre essa parte de defesa, certo? Então hoje a gente vai focar nessa sistemática das modalidades de cumprimento de sentença. Fiquem super à vontade, se não compreenderem, quiserem que eu repita. Meu interesse é que realmente seja uma troca, um momento rico de aprendizado para vocês e também para mim, tá bom? Então, começando. Cumprimento definitivo de sentença que reconhece a obrigação de pagar quantia. Quais são essas características dessa modalidade de cumprimento de sentença, né? Ele é regido pelo princípio da inércia da jurisdição. Significa que sempre é iniciado a requerimento do exequente, certo? Então, mesmo já tendo um título executivo, quando a gente está falando em cumprimento definitivo de sentença, a gente está pressupondo que já houve uma fase procedimental de conhecimento. A gente viu nos encontros anteriores que hoje o nosso CPC ele adota o processo sincrético, então a gente não fala em processo
de conhecimento e em processo de execução. A gente fala em fase procedimental de conhecimento e fase procedimental de cumprimento de sentença. Quando a gente fala em cumprimento definitivo, significa que já houve uma fase procedimental de conhecimento, né? Foi instaurada a instrução probatória, por meio das provas colhidas, o juízo proferiu uma sentença, essa sentença passou pelos recursos cabíveis e transitou em julgado. Então, quando a gente fala de cumprimento definitivo de sentença, a gente pressupõe, né, implícito desse termo, já está esse raciocínio que houve já o esgotamento da fase procedimental de conhecimento, né? Então, mesmo o juízo já tendo proferido sentença e verificando que essa sentença transitou em julgado, ele não pode iniciar essa etapa procedimental de ofício, porque essa etapa ela é regida pelo princípio da inércia da jurisdição. Então, ele vai acontecer a requerimento do interesse do credor, do exequente. Então, ele que tem que formular esse pedido, certo? Ela é decorrente da não satisfação espontânea de uma obrigação de pagar a quantia fixada no título executivo judicial transitado em julgado. Então, quando a gente fala em cumprimento definitivo de sentença, já tem esses conceitos que devem estar implícitos nesse termo. Já houve o trânsito em julgado e a gente está falando de um título executivo judicial, né? Então, esse regramento ele não vai se aplicar para o título executivo extrajudicial, porque nesse caso, o título executivo, a pessoa ela vai, digamos, pular uma etapa procedimental de conhecimento e ela vai poder ajuizar diretamente uma ação executiva, né? Que vai ser regido por regras próprias também, a gente vai ver. Então, tudo certo até aqui? Quais são as características desse cumprimento definitivo, né? Então, você já tem um título que determina que alguém deve pagar uma quantia a alguém, né? Então, por ser um título, você já sabe que ele é líquido, certo e exigível, certo? Qual é o procedimento? Então, o primeiro passo do procedimento é o requerimento do exequente. Como a gente viu, esse procedimento ele é instaurado a pedido do exequente, ele é regido pelo princípio da inércia da jurisdição. Então, o exequente formula esse requerimento e, necessariamente, esse pedido ele tem que ser instruído com a memória do cálculo, certo? Demonstrativo atualizado e discriminado do débito. Se esse incidente ele for instaurado sem a memória do cálculo, o juiz ele pode intimar o exequente para que complemente essa petição, né, e junte o cálculo atualizado. Se eventualmente a parte não cumprir essa determinação, o juiz ele pode extinguir a execução, porque já está previsto lá no artigo 524 que esse cálculo deve ser apresentado pelo exequente no ato da propositura do cumprimento de sentença. Depois o juiz ele vai intimar o executado para pagar o débito no prazo de 15 dias. Algumas observações importantes sobre essa intimação, certo? Ela vai ser realizada na forma do artigo 513, parágrafo 2º. A gente já viu como se dá a intimação no cumprimento de sentença. Então, só revendo rapidamente para o pessoal também que não estava nos encontros anteriores, essa intimação, em regra, ela não é pessoal, certo? Ela é feita na pessoa do advogado constituído na fase de conhecimento. Vai chegar uma intimação para esse advogado ou para esse advogado lá no Diário de Justiça para que o executado pague o débito no prazo legal. A exceção é quando o executado estiver representado no processo pela Defensoria Pública ou não tiver constituído advogado nos autos, aí essa intimação ela vai ser feita por carta com aviso de recebimento. Essa intimação ela não é feita por oficial de justiça. Às vezes a gente pode até formular esse pedido por achar que, vamos supor, na fase de conhecimento, esse AR nunca chegava porque o endereço do executado era um endereço que os correios teriam dificuldade de identificar, de localizar. A gente pode, né, assim, formular esse pedido de forma excepcional, mas o Código não prevê essa possibilidade, certo? O Código, a previsão legal mesmo do artigo 513 é que a intimação seja, via de regra, pelo advogado, pelo diário oficial na pessoa do advogado e, excepcionalmente, por carta com aviso de recebimento quando a pessoa estiver representada pela Defensoria Pública ou não tiver constituído advogado. O 513, parágrafo 2º, ainda traz outras duas hipóteses, mas são menos usuais, né? Mas essa é a regra geral da intimação, certo?
E ela depende também do requerimento do exequente e não pode ser realizada de ofício pelo juiz. Né? A gente tem que notar o raciocínio, sempre, na verdade, tentar entender as razões, né? O que motiva o surgimento daquela regra. O processo executivo é um processo muito, muito violento, né? A pessoa vai ter o seu patrimônio ali comprometido em razão de uma dívida que já foi reconhecida em processo judicial. Então, todas as cautelas, é sempre aquele balanço que a gente mencionou nos encontros anteriores, aquele balanço, aquela tentativa de equilibrar o objetivo de satisfazer aquele direito, né, com também os direitos mínimos do executado. Né? O executado ele não pode ser levado à penúria para que aquele débito seja satisfeito. Então, sempre tentar equilibrar essa balança, né, esses direitos que estão em conflito. A terceira etapa seria, a gente vai dividir, na verdade, em duas. Se o executado efetuar o pagamento e se ele não efetuar, certo? Se ele efetuar o pagamento, aí o juiz ele vai intimar o exequente para que o exequente se manifeste sobre aquele pagamento, para que ele informe se aquele pagamento foi feito corretamente, né, ou se ele foi feito a menor, né, se faltou algum valor a ser quitado, certo? Sim. Pode ser citado por edital? Pode. Ele, na verdade, vai ser intimado por edital. A gente não fala mais em citação, fala em intimação, porque a gente está falando de uma fase procedimental, né? E não de um processo autônomo. Então, se ele não for localizado no juizado, não cabe a citação ficta, né? Aí o processo é extinto no juizado. E aí a pessoa tem que ajuizar na justiça comum. O juizado, ele tem a 9.099, ela traz algumas balizas que limitam um pouco mais, né? Por exemplo, não cabe a citação ficta, né? E aí entra tanto a por edital quanto a por hora certa. Não cabe litígio em favor ou contra a pessoa incapaz. Então, por exemplo, às vezes é uma criança, né? Que é a mãe representando uma criança, mas o titular do direito, se for a criança, não vai poder ser pelo juizado também, vai ter que ser pela justiça comum. Então, a regra não é só aquela limitação dos salários, que a gente é acostumado a entender, mas tem essas outras limitações também, né? Porque a ideia do legislador foi transformar o processo num processo mais simplificado, um rito mais oral. O rito da 9.099, ele é todo mais oral, mais simples, né? Então, o legislador, ele presumiu que a citação ficta, tanto por edital quanto por hora certa, causaria uma demora, uma complexidade um pouco maior no processo, que não seria compatível com o objetivo da simplificação do rito do juizado. Por isso que ele estabeleceu essa premissa, né? Porque, de fato, quando a pessoa vai ser citada ou intimada por edital ou por hora certa, isso vai causar uma demora um pouco maior. Isso é inevitável. Por quê? No caso do edital, primeiro só pode ser realizado quando forem esgotadas as tentativas de citação ou de intimação pessoal. E esse esgotamento, às vezes, demora tempo e demanda várias diligências, né? Tanto de quem está, do autor da ação ou do exequente, quanto também do juízo. Então, para que sejam esgotadas as tentativas de localização daquela pessoa, para que ela seja intimada ou citada pessoalmente, para que só depois disso ocorra a citação e a intimação por edital, né? Mesmo a por hora certa também, o oficial tem que ir 3 vezes, tem todas aquelas regras em horários diferentes, em dias diferentes. Depois que ele efetiva a citação por hora certa, vai ser enviada uma carta com a AR para aquele endereço, para certificar que a pessoa, enfim, recebeu, né? Então, tem toda uma demora um pouco maior que não seria, em tese, compatível com o procedimento do juizado. E aí, dessa forma, sendo edital, tem que ser justiça comum mesmo, não tem como evitar isso, tá certo? Então, continuando, tudo bem? Entendeu? Pronto, então, continuando. A gente aqui, então, o exequente vai ser intimado para que ele se manifeste sobre esse pagamento, se esse pagamento foi correto, se deixou de contemplar alguma despesa, custas ou despesa com honorários já fixados na sentença, etc. O exequente vai se manifestar. E se ele entender que esse pagamento foi a menor, que ele não contemplou a integralidade do que está estipulado no título,
o executado ele vai ter a incidência da multa de 10% e dos honorários de 10% também, somente sobre essa diferença. Daí já não vai incidir a multa e os honorários sobre a integralidade do débito, mas somente sobre o que foi pago a menor, certo? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Então, esses honorários, na verdade, são honorários já de cumprimento de sentença, né? A essa altura já foram arbitrados honorários da fase de conhecimento, e aí a pessoa vai relevar mais esse presente aí de 10% a mais para os honorários na fase de execução, né? Então, não se confunde com os honorários arbitrados na sentença, né? Eles, na verdade, vão se somar. A pessoa que era beneficiária da justiça gratuita já na fase de conhecimento, ela vai ter essa isenção de custas, né, emolumentos. Na verdade, não é uma isenção, a gente é levado a entender que é uma isenção, mas na verdade fica suspensa a exigibilidade da cobrança, né? O que a lei do benefício da justiça gratuita fala é isso, é que na verdade a gente tem essa suspensão da exigibilidade, mas se o exequente posteriormente tiver conhecimento que aquele devedor teve uma mudança na sua situação financeira, no seu padrão financeiro, e passou a poder suportar as despesas com a justiça, daí ele pode peticionar e ele pode pedir, dentro desse prazo, para que a pessoa pague as custas e despesas processuais, né, os ônus de sucumbência. Não é que o juiz deixe de fixar em sentença. Às vezes a gente entende que, porque a pessoa é beneficiária da justiça gratuita, o juiz sequer vai fixar, arbitrar qualquer valor em face dele na sentença. E não, o juiz fixa, arbitra, mas essa exigibilidade fica suspensa em razão da justiça gratuita. Certo? Qual é o prazo para ele querer caso 5 anos. Dentro de 5 anos, esse exequente ele pode ter conhecimento de alguma situação nova, né, alguma causa superveniente que tenha alterado. Passa um pouco da defensoria, tomou posse e aí vai poder executar. Exato, pronto. Ótimo exemplo. Daí ele pode peticionar. E essa questão, inclusive, muitas vezes a gente vê os juízes falando, se é beneficiário da justiça gratuita, deixe de fixar honorários de sucumbência, né, enfim. E não é o que a lei afirma. O que a lei fala é que a exigibilidade é suspensa, mas eles devem ser fixados da mesma forma. Caso o executado não efetue o pagamento no prazo de 15 dias, daí vai incidir a multa de 10% e os honorários também de 10%, expedindo-se desde logo o mandado de penhora e avaliação, e aí os atos de expropriação, né? Então o juiz, a partir daí, ele vai... o exequente ele vai poder formular pedidos para que sejam efetuados atos de expropriação do patrimônio do executado. Então ele vai procurar valores nas contas bancárias por meio da penhora via Bacen-Jude, ele vai procurar a existência de acervo de imóveis por meio do sistema ARISP. Aqui em São Paulo é o ARISP, mas cada estado vai ter, né, o seu. Ele vai procurar também verificar se existem veículos em nome do executado por meio do sistema Renajude, enfim, os atos de expropriação, né? A partir daí eles vão poder ser realizados. Esses honorários eles podem ser majorados, certo? Então, se no curso da execução o juízo compreender que o exequente ele teve muitas diligências, ele teve que realizar muitas diligências, o processo se tornou um processo muito dispendioso, ele pode majorar esses honorários. O código prevê essa possibilidade até o limite de 20%. Esse prazo de 15 dias a que o código se refere para que o pagamento seja efetuado, esse prazo a doutrina entende que ele deve ser contabilizado em dias úteis, certo? Porque é um prazo processual, então vai se aplicar o artigo 219 do CPC. Aqui também, interessante a gente mencionar, nem sempre o CPC ele vai utilizar, né, em todo o seu regramento esse termo de dias úteis. Então ele já vai esperar do intérprete que ele entenda, se for um prazo processual, vai ser contabilizado em dias úteis. Não necessariamente esse nome de dias úteis vai estar, por exemplo, lá
quando o código fala do prazo de 15 dias para pagamento, ele não faz referência a dias úteis, mas a doutrina interpreta de forma sistemática o código para entender que, em sendo um prazo processual, esse prazo é em dias úteis. Existe esse recurso especial do STJ, certo? Foi julgado em 2016, está no informativo 594, e esse precedente, nesse precedente o STJ entendeu que os executados representados pela Defensoria Pública gozam de prazo em dobro para efetuar esse pagamento, né? Então, o prazo em dobro a que a gente sempre faz referência, o prazo a que a Defensoria Pública tem direito, goza, ele também pode ser utilizado pelo executado que é representado pela instituição. E aí, uma quarta etapa procedimental é que vão ser contabilizados esses 15 dias, né? E transcorrido esse prazo, você vai ter um prazo de 15 dias para que o executado apresente a impugnação ao cumprimento de sentença. A gente pode ser levado a entender que são prazos que correm concomitantemente, mas isso não é a interpretação do código, certo? O que o código menciona o executado ele vai ter primeiro o prazo de 15 dias para pagar, que vai ser em dobro se ele for representado pela defensoria. Passado esse prazo, ele vai ter 15 dias para impugnar. Qual é a modalidade de defesa do executado no cumprimento definitivo de sentença da obrigação de pagar quantia? A modalidade de defesa é a impugnação, né? É a impugnação ao cumprimento de sentença. Então, aqui você não fala de contestação, aqui você não fala de embargos de terceiro, embargo do devedor, você fala, né, o nome técnico que o código utiliza é impugnação ao cumprimento de sentença. E quais são as características dessa impugnação? Ela é formulada nos próprios autos, né? Então você não precisa abrir um processo em apenso, dentro do processo do cumprimento de sentença você pode formular essa defesa, certo? Ela deve ser, esse prazo de 15 dias, ele é contabilizado independentemente de penhora ou de nova intimação. Pode falar. Essa questão que você falou do prazo, que primeiro você entende que são 15 dias para pagar e depois mais 15 para impugnar, ele é subentendido com a intimação, então. Ele é subentendido com a intimação, não são duas vezes. Então, na verdade, são 30 dias. Se for no caso se for a defensoria, vai ser assim, ele vai receber uma intimação, e essa intimação vai ser inclusive na pessoa do advogado, se não for pela defensoria, né? O advogado vai receber lá uma intimação no diário oficial. Se ele estiver representado pela defensoria, o código estabelece que essa intimação vai ser por carta com AR. Então, a pessoa vai receber essa carta em casa, essa carta vai dizer que ele tem 15 dias para efetuar o pagamento e depois mais 15 dias para impugnar. Ele não vai receber uma nova intimação para impugnar, né? Então, nessa primeira intimação já vai constar o ônus que o executado vai ter, tanto de pagar como depois de impugnar. 15 dias a partir do pagamento? 15 dias a partir do término do prazo de pagamento. Vão ser 15 dias para pagar, 15 mais 15. Se for pela defensoria, 30 mais 30. Obrigada. Imagina. E aí, uma quinta etapa é a etapa da impugnação propriamente dita. Eu achei mais didática, organizada dessa maneira. A gente vai ter uma aula, um encontro, que é para falar das defesas do executado. E aí a gente vai pormenorizar direitinho a impugnação ao cumprimento de sentença, os embargos do devedor, né, a exceção de pré-executividade, todas as modalidades de defesa. Hoje a gente vai falar um pouco, mas a gente vai ter um encontro para falar sobre as defesas propriamente ditas, certo? A impugnação, ela tem a natureza jurídica dela, ela tem uma divergência na doutrina e na jurisprudência, mas prevalece que é um mero incidente, ela não tem natureza jurídica de ação. Então é diferente, por exemplo, da natureza jurídica dos embargos na ação de execução de título extrajudicial. Quando um credor ele já tem um título executivo extrajudicial, ele já vai contar com um grande benefício de não precisar ajuizar um processo de conhecimento. Ele vai poder pular a etapa procedimental do conhecimento e ajuizar diretamente a execução, né? Por que o legislador entendeu dessa maneira? Porque o título executivo extrajudicial, ele já vai ter uma série de requisitos que vão precisar ser observados. Então, se esses requisitos forem observados, né, se entende que não haveria, que seria uma espécie de obstáculo, né, à efetivação do direito, exigir que aquela pessoa entrasse primeiro, ainda assim, com o processo de conhecimento. Então, essa pessoa já vai poder executar diretamente o seu título.
qual é o instrumento de defesa do executado nesse caso? Ele vai ter que entrar com uma ação, e aí essa sim tem natureza de ação, a gente vai ver no próximo encontro. Ele vai ter que entrar com uma ação de embargos, né? Que se chama embargos do devedor. Essa tem natureza jurídica de ação, vai gerar uma nova numeração, vai ficar, pensa, mas é um novo número, é um novo processo. A impugnação não tem essa natureza jurídica, ela tem um espectro bem amplo também de matérias alegáveis, é um espectro quase tão amplo quanto os embargos do devedor, mas sem natureza jurídica de ação. As matérias que podem ser alegadas estão elencadas no artigo 525, parágrafo 1º. A gente também não vai abordar detalhadamente no encontro de hoje, mas a gente vai ter um encontro para falar das defesas do executado. E aí, nesse dispositivo, ele fala desde nulidade de citação, ilegitimidade, então questões de natureza processual, como questões de mérito também. Está lá no artigo 525, parágrafo 1º, certo? Sim. Eu não entendi a parte que você falou da impugnação e dos embargos do devedor. Pronto. Qual é a diferença? Pronto. A gente tem, quando a gente está falando aqui do cumprimento definitivo de sentença, a gente está falando de um título executivo judicial, né? Ou seja, já tem uma sentença que transitou em julgado. A pessoa já passou por uma fase procedimental de conhecimento, já tem um título em seu favor e ela está executando esse título. Né? Então a pessoa já passou por toda uma etapa da fase de conhecimento. A defesa do devedor, nesse caso, é feita por meio de impugnação ao cumprimento de sentença. Né? E essa modalidade de defesa não possui, pelo menos majoritariamente, natureza jurídica de ação. É um simples incidente dentro do processo da fase procedimental de cumprimento de sentença. Né? Outra situação a gente tem quando a pessoa tem um título executivo extrajudicial. Porque aí, nesse caso, a pessoa ela não passou pela fase procedimental de conhecimento, né? Ela já tem um título executivo extrajudicial e ela ajuizou diretamente o processo de execução. Nesse caso, o devedor, o executado, ele vai ser citado para apresentar a defesa. Qual é a defesa dele nesse caso? É por impugnação? A lei fala que a defesa é por meio de embargos, né? Embargos do devedor. Esses embargos, eles têm uma outra natureza jurídica. Eles têm uma natureza jurídica de ação e não de simples incidente, como a impugnação tem. Então, ela vai ser uma petição inicial. Né? Lá no ESAD, quando você for cadastrar esses embargos, você vai cadastrar como petição inicial. Ainda que apenso, vai ficar apenso ao processo de execução, mas ela vai ser uma nova ação. Né? Então, é apenas uma pequena diferença de natureza jurídica entre os embargos do devedor, que são aplicáveis, são a modalidade de defesa adequada na ação de execução de título extrajudicial, e a impugnação ao cumprimento de sentença, que é a modalidade de defesa aplicável, que pode favorecer o devedor, o executado, sendo que no cumprimento definitivo de sentença. Deu para entender, mais ou menos? Acho que eu posso ter falado muito rápido, né? Não, se tiver muito rápido, podem falar que eu desacelero um pouquinho. Não, Beleza. Então, a impugnação ao cumprimento de sentença. Como regra, ela não é notada de efeito suspensivo, certo? Está no 525, parágrafo 6º. Excepcionalmente, o Código autoriza que o juiz conceda efeito suspensivo a essa impugnação, mas essa decisão ela tem que ser em decorrência de um requerimento do executado. Então, mesmo que o juízo entenda pela interpretação ali da impugnação, que é uma situação muito séria, que tem uma grande probabilidade dessa impugnação ser julgada a favor do executado e reverter alguma característica do título, mas ele não pode atribuir esse efeito suspensivo de ofício. Ele depende do requerimento do executado. E depende também de garantia do juízo. O parágrafo 6º traz esse requisito, certo? A gente tem como discutir a questão da exigência de garantia do juízo para os beneficiários da justiça gratuita, para as pessoas que litigam com hipossuficiência de recursos, né? De alguma forma, quando o Código exige a garantia do juízo para que seja atribuído o efeito suspensivo à impugnação, ele está
limitando o acesso à justiça das pessoas que não teriam condições de dar essa garantia, né? Então, a gente pode tentar aplicar esse raciocínio, né, no caso concreto, para fundamentar o nosso pedido de excepcionalmente não seja exigida a garantia do juízo para que seja deferido o efeito suspensivo à impugnação. A meu ver, não há impedimento para que esse pedido seja formulado, ou para que o juízo, no caso concreto, identifique essa hipossuficiência e afaste essa exigência, certo? Mas a literalidade do código, se você entender, por exemplo, que a questão está sendo bem literal, né, na letra mesmo fria do CPC, porque infelizmente, em se tratando de processo civil, a gente já viu que ainda é cobrado muito letra fria do código, né, até por ser um código relativamente recente, você não tem tantos entendimentos jurisprudenciais doutrinários consolidados, então a tendência das bancas examinadoras ainda é, e a meu ver por um bom período, cobrar uma literalidade dos dispositivos do CPC mesmo. Então, se você entender que naquele caso ele está falando ali, ele está transcrevendo ipsis literis 1.525, parágrafo 6º, você vai marcar como verdadeira essa exigência de garantia do juiz, porque de fato o CPC exige esse requisito, certo? E ainda o CPC, ele traz a possibilidade de que seja superado esse efeito suspensivo, a pedido também do exequente, se ele prestar uma caução arbitrada pelo juiz. Então, por exemplo, o exequente deu início ao cumprimento de sentença. O executado ele foi intimado para pagar em 15 dias ou para impugnar nos 15 dias subsequentes. Ele não pagou, mas ele impugnou. E nessa impugnação, ele formulou um pedido para que seja atribuído efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, isto é, para que não sejam praticados atos expropriatórios do patrimônio dele, porque ele entende que naquele caso existe uma grande probabilidade do argumento dele, do argumento que ele levantou em sede de impugnação, de esse argumento ser acolhido, né? Então ele presta caução e pede para que seja atribuído efeito suspensivo. O juízo acolhe esses argumentos e atribui efeito suspensivo à impugnação. Significa que o exequente ele não vai poder praticar nenhum ato expropriatório até que a impugnação seja julgada, né? Por ele temer, por exemplo, que o executado utilize esse período em que a execução vai estar suspensa para dilapidar o patrimônio e daí até provar a fraude, ele vai achar que vai ser muito mais complicado, ou por ele entender que é muito grande a probabilidade de esses argumentos da impugnação serem rechaçados, rejeitados, ele pode oferecer uma caução que o juiz vai arbitrar e com essa, na verdade, uma contra-caução, né? Porque o executado já ofereceu essa garantia. Daí vem o exequente e fala, eu quero derrubar esse efeito suspensivo, eu estou disposto a pagar uma caução. O juiz fixa essa caução e ele vai lá e deposita nos próprios autos. Fazendo isso, ele derruba o efeito suspensivo e a execução tem prosseguimento. O código autoriza que isso seja realizado, tá certo? E aí a gente tem duas súmulas do STJ que são aplicáveis a esse procedimento, que eu acho que é importante a gente entender exatamente o que elas trazem, certo? A 1517, ela fala o seguinte: são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para o pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. Então, o que ele fala é que aqueles 10% lá que o Código prevê de honorários advocatícios são devidos se tiver sido instaurada o cumprimento de sentença e ainda que o executado não tenha impugnado, porque muitos executados argumentavam nesse sentido. Eu não paguei nos 15 dias, mas eu também não impugnei. Então, eu não dei mais trabalho tanto assim para o exequente a ponto de justificar que eu seja novamente honorado com os honorários advocatícios, né? E aí essa súmula vem e fala que mesmo que você não tenha impugnado, vão ser aplicáveis os honorários na fase de cumprimento de sentença. Porque, na verdade, o tribunal entendeu que o trabalho de ajuizar o cumprimento de sentença, a gente já viu que a pessoa tem que fazer um cálculo atualizado, é requisito da petição inicial do cumprimento, então a pessoa já teve um trabalho a maior, né? Então,
se ele poderia ter pago espontaneamente sem que fosse necessário ajuizar aquele incidente. Então, por isso que se entende que seriam devidos os honorários. Na súmula 519, o STJ diz o seguinte: na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. Então, como são redações que podem confundir um pouco, a gente colocou aqui 3 situações para explicar direitinho o teor dessa súmula, certo? A primeira situação: no cumprimento de sentença, o devedor ele é intimado e não faz o pagamento voluntário no prazo de 15 dias. Não interessa se houve ou não impugnação. A situação gera condenação em honorários, pois o devedor deu causa ao início do cumprimento de sentença. Então, a primeira situação é exatamente aquela que a gente abordou anteriormente. Mesmo que ele não tenha impugnado, vão incidir os honorários porque ele poderia ter pago espontaneamente sem que fosse necessário instaurar o cumprimento de sentença, e ele não o fez. Então, situação 1 vai caber a condenação em honorários. Situação 2. No cumprimento de sentença, o devedor ele apresenta impugnação e esta é rejeitada. O devedor, ao apresentar a impugnação, iniciou um mero incidente no processo, sendo isso insuficiente para gerar novos honorários. Então, ele continua tendo que pagar os honorários por causa do cumprimento. Então, a situação é a mesma se ele não impugnar ou se ele impugnar e a impugnação for rejeitada. De um jeito ou de outro, vão ser aplicados os honorários, certo? E a situação 3. No cumprimento de sentença, o devedor apresenta impugnação e a impugnação é acolhida, ainda que parcialmente. Aí a situação vai gerar condenação em honorários em benefício do executado, né? Então, o que aquela outra súmula fala, 519, é exatamente isso. Se eu sou executado, apresento impugnação, meus argumentos na impugnação são acolhidos, eu tenho direito aos honorários advocatícios pelo acolhimento da minha impugnação, né? E daí, em favor do executado e não do exequente. Beleza? Do executado e não mais do exequente. Isso. Daí, no caso concreto, o juiz ele vai distribuir essa condenação em honorários, né? Se ele entendeu que foi parcialmente, mas de forma majoritária, mais de 50%, digamos, em favor do executado, ele vai arbitrar esses honorários em favor do executado num percentual um pouco maior, né? Ele vai medir isso, vai só pesar isso no caso concreto. Beleza? E aí a gente trouxe aqui uma questão. Vamos tentar resolver juntos. Algumas coisas eu acho que a gente ainda não viu, mas a gente vai tentando passar para vocês, certo? Foi uma questão da Defensoria Pública do Mato Grosso, de 2016. Considerando a execução no CPC de 2015, analise as assertivas abaixo. Então, ele traz 5 assertivas, certo? Nessas questões assim, geralmente eu tento já ir eliminando. Eu não sei como vocês resolvem, mas se eu achar que alguma coisa é muito errada, eu já vou eliminando os itens que tem aquela assertiva como César. Então, o item 1, ele fala o seguinte: na execução fundada em título executivo extrajudicial, que contém a obrigação alimentar, se o executado não pagar o débito em 3 dias, ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz decretar-lhe-á prisão pelo prazo de 1 a 3 meses. A gente ainda vai chegar nessa etapa desse cumprimento de sentença, mas por essa redação, o que é que vocês acham? Falsa? O prazo está certo. Pagar em 3 dias também está certo. Pagar em 3 dias está certo e o prazo está certo. Sim. Realmente são. Eu acho que está certo. De 1 a 3 meses, acho que é de 30 a 90. Não, está certo. A prisão de 30 a 90 dias. A gente se confunde porque Não, é 1 a 3 meses. É 1 a 3 meses. No judiciário, pelo menos aqui em São Paulo, geralmente os juízes fixam em 30 dias. Por isso que a gente tende a achar que são 30, mas a letra do código mesmo fala de 1 a 3 meses. Fala exatamente isso. Tá certo. Então, esse item ele tá certo. Vou dando um spoiler já aqui. Qual é a questão aí? Esse regramento, ele tá exatamente, ipsis literis, copiou e colou, na verdade, do cumprimento de sentença que condena emprestar alimentos, quando o título executivo é judicial. Só que lá na frente, se eu não me engano, 911, quando ele vai falar da execução por título extrajudicial, ele fala que vão se aplicar as regras do cumprimento de sentença. Por isso que está correta a
conhecimento tanto da execução do título extrajudicial, né, e de que as regras do cumprimento de sentença para a obrigação de pagar alimentos se aplicam também à execução do título extra. E aí, quando a gente fizesse esse link, a gente veria que esse assertivo estaria correto, certo? O 2. No caso de condenação em quantia certa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custos se houver. Transcorrido o prazo mencionado, sem o pagamento voluntário, será novamente o executado intimado para, no prazo de 15 dias, apresentar nos próprios autos a sua impugnação, contado o termo de penhora? Não, a lei ela fala que é independentemente de penhora ou nova intimação, né? Então, essa daí a gente já viu que realmente não está correta, ele induz a gente a erro, mas ela não está correta. Daí, a gente eliminaria quais assertivas? Se a gente sabe que a 2 está errada, a gente eliminaria a A, a B e a D. Então, a gente sabe que os itens corretos seriam ou o C ou o E. Então, a gente já sabe também que o 3 e o 4 estão certos. Né? Porque tanto a C quanto a E trazem a 3 e a 4. A gente já viu no nosso gabarito que a C tá certa, que a 1 está certa. Então, a gente acha que vai ser a C, não é isso? Mas vamos ler os outros itens para a gente ter certeza. A3, assertiva 3. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário. A requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz, mediante um ofício a ser expedido ao cartório no prazo de 3 dias, contado da data do protocolo do requerimento, desde que comprovada a satisfação integral da obrigação. Essa está certa, né? A gente já viu por eliminação que essa assertiva estaria certa. Na vida real, mesmo na hora da prova, provavelmente a gente não ia ter certeza com relação a essa, né? Porque a gente olha há 3 dias, a gente não ia lembrar. São muitos detalhes que a questão traz. Mas no início parece assim, depois eu não tinha certeza. Pois é, porque ele fala de 3 dias, aí você pensa, poxa, será que são só 3 dias? Será que esses 3 dias são contados do requerimento? Você vai ficar na dúvida, né? Mas não seria o item que resolveria a questão, né? O item 4. Chegou lá. Oi? O item 4. Na execução do título extrajudicial, o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos, cujo prazo para o oferecimento é de 15 dias úteis. O que vocês acham dessa quarta? Essa quarta ela é verdadeira, né? A gente não viu ainda, mas a gente já, naquela pergunta até que você pediu para que eu explicasse melhor, né? A modalidade de defesa da execução do título extrajudicial são os embargos também, né? Os embargos vão ter a natureza jurídica de ação e o prazo deles são de 15 dias úteis. Então, essa afirmativa está correta. E assim, se a gente vir que a 5 está errada, não terão dúvidas de que a C está certa, né? De que a assertiva certa vai ser a C. Vamos ver assim. No cumprimento de sentença e na execução de título extrajudicial, no prazo para impugnação ou embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custos e honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês. São 6 parcelas. O que vocês acham dessa assertiva? Não são 6? Eu acho que é 6. Mas ela tá uma parte certa. Então, essa assertiva, ela não está certa. Não está totalmente certa. Qual é o ponto central dela? Esse descontão aí, esse benefício de dar uma entrada de 30% e parcelar em 6, ele não existe para o cumprimento de sentença. A lei ela só admite essa possibilidade na execução do título extrajudicial. Né? A gente já tinha mencionado isso anteriormente. A gente até falou assim, poxa, o legislador ele deve ter pensado assim, o exequente no cumprimento de sentença ele já percorreu um caminho tão longo até chegar no cumprimento de sentença. Ele já ajuizou a ação de conhecimento, teve citação, teve réplica, teve instrução probatória, teve alegações finais, teve sentença, teve recurso.
contra-razou o recurso, fez tudo, e aí, quando ele consegue finalmente sobreviver a tudo isso, e entra com o cumprimento de sentença, o juiz ele vai dar a chance do executado pagar uma entrada de 30% e depois parcelar. Lembra que a gente tinha adotado esse raciocínio, né? Então, essa possibilidade, ela de fato, um benefício para o executado, mas é um benefício que só existe na execução do título extra, certo? Então, ele incluiu aí o cumprimento de sentença, mas não é adequado. E, inclusive, tem entendimento jurisprudencial já, alguns executados já arguíram essa questão, tentaram aplicar no cumprimento e os tribunais disseram, olha, o legislador claramente não quis, não foi vontade dele dar essa benesse também no cumprimento de sentença. Então, não é possível, esse assertivo está errado, né? Então, o nosso gabarito seria o C, não é isso? As assertivas corretas são a 1, a 3 e a 4. Vamos ver se está certo mesmo? Então, realmente, a assertiva correta seria a C e cada uma delas está aí fundamentada nesses artigos. Para vocês verem como essa questão ainda é cobrada de forma muito literal nos concursos, né? Então, até a gente ter uns entendimentos mais consolidados do novo CPC, ainda muito vai ser exigido a literalidade. Eu não tenho tempo, são 6 volumes, sei lá, não sei quantos volumes de a coleção completa dos manuais de processo civil, não tenho condição, não vou ter tempo. Então, leia o código, leia os materiais, porque ainda vai cair muita coisa de código e entendimentos jurisprudenciais consolidados, como esses das súmulas, né? Isso ainda é muito, muito importante para processo civil. A gente tem no nosso concurso da defensoria uma característica muito própria de formar a visão, né, exigir dos candidatos e das candidatas uma visão crítica, enfim, que seja antenada com as questões que estão aí relacionadas à atuação da defensoria propriamente dita, mas em processo civil você ainda vai ter muito esse conhecimento preso à literalidade do código, certo? Agora a gente vai passar a falar do cumprimento definitivo de sentença, que reconhece a exigibilidade da obrigação de fazer e não fazer, certo? A gente falou da obrigação de pagar, e lá no início a gente falou que essa vai ser, entendendo esse procedimento, entendendo como ele funciona, vocês vão entender os demais porque todos se baseiam um pouco nele, né? Eles vão ter adaptações pela natureza das obrigações, mas em geral eles vão se adequar muito à obrigação de pagar, certo? Então, quais são as características dessa modalidade de cumprimento de sentença? Ela também se inicia a requerimento do exequente, certo? Daí também vai ser aplicado o raciocínio que a gente aplicou no início, que ele vai ocorrer por interesse do exequente, então o juiz não pode deferir de ofício que seja iniciado, né? É uma fase procedimental decorrente da não satisfação espontânea de uma obrigação de fazer ou não fazer fixada no título executivo judicial transitado em julgado. Significa, a pessoa já transcorreu todo o trâmite da fase procedimental de conhecimento, ela entrou com ação, sei lá, contra um vizinho, para que ele realize obras no imóvel dele de modo a acessar vazamentos no imóvel do autor, né? E aí, isso aí envolve uma obrigação de fazer, né? O autor dessa ação, ele tem interesse na satisfação da tutela específica da obrigação. Ele tem interesse que aquela obra seja feita pelo vizinho dele. Ele não tem interesse tanto em receber o dinheiro, ele quer mesmo resolver a situação do imóvel dele, né? Então, ele tem interesse que a tutela específica da obrigação seja concretizada. Ele entra com a ação de conhecimento, ele vai passar por um trâmite da ação de conhecimento, né? Vai ser citado, vai ter audiência de conciliação, vai ter citação, vai ter contestação, réplica, instrução probatória, alegações e sentença. Ao final, essa sentença vai condenar, então a natureza dessa sentença é uma natureza condenatória, ela vai condenar o réu em obrigação de fazer, que consiste em realizar as obras, realizar obras de impermeabilização nas paredes do seu imóvel, de construção de canais para passagem de águas pluviais, de forma a acessar
os vazamentos do imóvel do vizinho. Então, a natureza dessa obrigação é uma obrigação de fazer, né? E aí, todos esses anos se passaram e a pessoa continuou suportando os vazamentos lá no imóvel dela. Ela vai entrar com cumprimento de sentença para que o executado cumpra a tutela específica daquela obrigação, certo? E esse procedimento que a gente vai ver agora também vai ser aplicável ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e não fazer de natureza não obrigacional, certo? O que o Código quer dizer com isso? Quando a gente tem uma obrigação de fazer de natureza obrigacional, significa que aquelas partes já têm um vínculo contratual prévio, né? Elas já têm vamos supor, foi o pedreiro que se obrigou por contrato a executar uma obra no imóvel do cliente. E essa obra não foi executada corretamente, vamos supor. Então aí você tem uma obrigação de fazer de natureza obrigacional. Mas você pode ter situações em que as partes não possuíam um vínculo jurídico prévio, como foi o exemplo que eu dei dos vizinhos, né? Eles não tinham um contrato anteriormente, um não tinha obrigação, um vínculo obrigacional com o outro de realizar aquela obra. Então, o procedimento que a gente vai ver aqui, ele vai ser aplicável se essa obrigação de fazer decorrer de uma relação obrigacional ou de uma relação que não for também obrigacional, certo? Beleza? Como é esse procedimento? Ele vai ser formulado a requerimento do exequente, o executado vai ser intimado para cumprir a tutela específica da obrigação, certo? Então, isso foi uma discussão muito antiga. A nossa geração aqui de processo já começou a estudar o processo quando tanto a doutrina quanto a legislação já traziam a prioridade de tutela específica como a primeira tentativa da obrigação de fazer. Porque por muito tempo foi entendido que o que importava era receber o dinheiro, né? Durante muito tempo o processo civil ele foi pensado exclusivamente para a obrigação de pagar, né? Você não tinha tantos mecanismos coercitivos para exigir que o executado concretizasse a tutela específica. Mas o que a doutrina foi evoluindo para entender é que muitas vezes aquele credor ele tem interesse na tutela específica, ele não quer o dinheiro propriamente dito, não necessariamente, pelo menos não no início logo, entendeu? Um outro exemplo, a pessoa é titular de um plano de saúde empresarial e ela coloca o filho como dependente no plano. E aí essa criança tem uma série de enfermidades, precisa de uma série de tratamentos e esse plano está negando cobertura a esses tratamentos. Poxa, será que esses pais eles têm mais interesse que o plano finalmente cubra esses tratamentos com o médico que eles já conhecem, né, com aquela clínica que eles já conhecem, ou eles preferem receber o dinheiro para depois, se não tiver outro jeito, eles vão querer receber o dinheiro, mas a princípio o que eles querem é que a tutela específica daquela obrigação de fazer seja cumprida, né? Essas ações elas podem ser combinadas com indenização contra o Sim, com certeza. Com certeza. Pode sim, fazer acumular os pedidos de obrigação de fazer com condenação em danos morais. Ao fim, se o autor tiver isso nos dois pedidos, né, ele vai receber uma sentença condenatória em obrigação de fazer e em pagar os danos morais. E ele vai poder executar, inclusive, junto, as duas, né? Tanto o capítulo da sentença que condena em obrigação de fazer, quanto aquele capítulo que condena em obrigação de pagar, né? Mas enfim, esse breve esforço histórico só para a gente chegar ao ponto que a gente tem hoje. Para a gente, quando a gente começou a estudar processo, já parecia lógico que a tutela específica da obrigação era a prioridade, mas nem sempre foi assim, né? Isso já foi uma evolução do nosso direito processual. Caso o exequente cumpra a obrigação, caso o executado cumpra a obrigação, o exequente será intimado para se manifestar. E se ele confirmar que foi cumprido de fato, aí o incidente vai ser extinto, né? Olha, realmente o executado vem, comunica que fez a obra e que essa obra foi suficiente, necessária e suficiente para cessar as infiltrações lá no imóvel.
Então, se isso ficar, o exequente vai ser intimado, e se ficar comprovado que isso aconteceu, a execução vai ser extinta. Caso o executado não cumpra a obrigação, o juiz ele vai poder, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente, né? Então, o executado ele foi intimado para efetuar o cumprimento da tutela específica da obrigação. Não cumpriu. O que é que vai caber ao juiz? Daí o juiz pode já de ofício, isso não depende de requerimento do exequente, certo? Determinar as medidas necessárias para que aquela obrigação seja satisfeita. Isso está lá no artigo 536 do CPC. O 536 ele já vai trazer um rol de medidas que o juiz pode determinar. Mas esse rol ele não vai ser exaustivo, certo? Ele vai ser um rol meramente exemplificativo. Até porque, no caso concreto, o juiz ele pode entender que tem alguma medida que não está tipicamente prevista lá no artigo, mas que seria mais eficaz a satisfação da obrigação de fazer. Então, ele pode determinar mesmo que não esteja naquele rol do 536. Por exemplo, nesse caso dos vizinhos. Os vizinhos estão brigando porque o executado não fez a obra e não cessou a infiltração no imóvel do exequente, né? E o exequente, ele fala que o executado, ele sabe que ele goza de um elevado padrão de vida, viaja, tem até dificuldade de ser localizado, porque nunca está no imóvel, mas realmente ele tá fazendo um pouco da justiça mesmo, certo? E aí, diante dessa narrativa, o juiz ele entende que determinar a suspensão do passaporte do executado poderia ser uma medida útil naquele caso, porque aí ele não poderia mais se esquivar da obrigação que está naquele título executivo. Ainda que essa medida não esteja prevista lá no 536, ele pode determinar uma medida atípica para garantir a satisfação da obrigação. Foi só um exemplo meio esdrúxulo mesmo para mostrar que as possibilidades de medidas coercitivas não se esgotam no dispositivo, certo? Pode determinar de ofício, e o fundamento disso é porque ele tem um poder geral de cautela. A gente até viu a importância desse artigo 139, parágrafo 4 do CPC, né? Sob a égide do CPC de 73, você já tinha a previsão de medidas aplicáveis de ofício pelo juiz para a obrigação de fazer e não fazer. Então, havia uma grande discussão se aquelas medidas poderiam ser adotadas para as outras modalidades de obrigação, já que elas só eram previstas naquele capítulo que tratava da obrigação de fazer e não fazer, né? E aí, no CPC de 2015, ele traz esse artigo 139, inciso 4º, e nesse artigo ele não está inserido em nenhum dos capítulos que falam do cumprimento de sentença, ele está ainda na parte geral, nem está na parte de execução, certo? E ele fala que caberá ao juiz adotar quaisquer medidas para garantir a satisfação da obrigação. Então, esse dispositivo, ele fez com que caísse por terra qualquer discussão sobre a aplicabilidade ou não dessas medidas nas demais modalidades de obrigação, né? Elas são cabíveis em qualquer que seja a modalidade, certo? Esse rol do artigo 536, ele é exemplificativo, como eu mencionei, e além disso, o executado ele pode ser condenado em litigância de má-fé, ele pode responder por crime de desobediência se ele descumprir de forma injustificada a ordem judicial, né? Uma quarta etapa desse procedimento seria que, transcorrido o prazo para o cumprimento da tutela específica da obrigação, ele vai ter, ou depois não. Litigância de má-fé e o quê que a senhora falou? E crime de desobediência. Obrigada. Imagina. Então, transcorrido esse prazo inicial de 15 dias, ele vai ter um prazo de 15 dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, e essa impugnação vai seguir as mesmas regras do artigo 525. Então, aqui, a gente vai, por isso que a gente quis falar primeiro da obrigação de pagar, porque as demais elas vão, na verdade, só se adequar. Mas, em geral, as regras procedimentais são muito similares, muito parecidas, né? Vai ter 15 dias para cumprir, não cumprido nesses 15 dias, vai ter 15 dias para impugnar, certo? E sobre a multa culminatória. É muito comum nas execuções, nos cumprimentos de sentença de obrigação de fazer, acabar redundando em multa culminatória
porque a pessoa não cumpre espontaneamente a obrigação, né? E aí acaba gerando essa multa. Essa multa ela tem muita discussão sobre natureza jurídica, sobre quais são os limites, a gente vai ver tudo isso, porque tanto vale para a nossa vida prática mesmo, quanto também para os concursos, certo? A natureza jurídica dela, o STJ entende que ela é uma medida executiva, então ela não tem natureza sancionatória ou reparatória, certo? Então, o objetivo dessa multa não é sancionar, né, impor uma sanção, uma pena ao executado que não está cumprindo. O objetivo dela é ser um instrumento coercitivo, ser mais um instrumento para que o executado pague, né? Ela não é sanção, ela não tem natureza jurídica de sanção, certo? Também não tem natureza jurídica de reparação. Então, poxa, esse exequente já passou aqui 10 anos litigando, esperando, apresentando prazo, juntando documentos, etc. Deixa eu fixar uma multa aqui para ver se dá um up no astral dele, né, dá uma melhorada aqui no dia dele. Não é esse o objetivo, não, da multa, certo? O destinatário da multa é o exequente, né? Então isso é uma dúvida que a gente tem às vezes, para quem vai essa multa, né? Quem é o beneficiário dessa multa? O beneficiário é o exequente. Ela pode ser fixada de ofício na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na fase de execução, certo? Então, o juízo lá na fase de conhecimento deferiu uma liminar, porque quando o autor entrou com a ação, ele já entrou com um laudo pericial, nesse caso dos vizinhos. Eu estou ainda no meu raciocínio, está nos vizinhos ainda. O autor ele entrou já com a ação com um laudo pericial, né, assinado por um engenheiro, que o engenheiro fala que tem risco de desabamento no imóvel dele e que, sem dúvida nenhuma, a responsabilidade é do vizinho mesmo. O vizinho não impermeabilizou as paredes do imóvel dele, não fez canais de escoamento de águas pluviais, e isso fez com que o imóvel do autor sofresse risco de vários danos, inclusive desabamento, e com base nessa prova muito, muito contundente, muito forte, ele pede a tutela de urgência, né? Daí o juízo vai avaliar os requisitos da tutela de urgência lá do artigo 300, né? Então, risco de dano irreparável existe, pelo menos de acordo com esse laudo. Probabilidade do direito também existe, né? Então ele vai dar essa liminar. No bojo dessa liminar, ele pode fixar a multa também. Essa multa não é restrita aos cumprimentos definitivos de sentença, não. Ela também é aplicável nas tutelas de urgência, certo? É isso que o artigo 537 quer falar. De ofício, o juízo também pode modificar o seu valor, a sua periodicidade ou excluí-la, se verificar que 1. Se tornou insuficiente ou excessiva, 2. O executado demonstrou um cumprimento parcial, superveniente da obrigação, ou demonstrou uma justa causa para descumprir, né? Então, do mesmo jeito que o Código dá o poder ao juiz para fixar essa multa de ofício, ele também dá o poder para que o juízo balize essa multa no caso concreto, né? Por exemplo, a princípio ele estabeleceu uma multa diária. Quando a gente pensa em astrentes, a gente entende quase como sinônimo multa diária, né? Diária, mas não necessariamente a periodicidade dela vai ser diária, né? O juízo pode alterar isso se ele entender que naquele caso concreto não está sendo suficiente ou está sendo oneroso demais para o executado. Isso pode ser feito, o Código dá esse poder para o juiz. Aí, no caso, vamos supor que o vizinho, mesmo com uma aplicação da multa diária, ele não cumpra a determinação. Para o exequente ver o cumprimento dessa multa ser pago, ele tem que entrar com um outro processo de cumprimento de sentença ou... No bojo do que já está instaurado. No bojo do que já está. Tudo é feito dentro mesmo do... Porque naquele momento, provavelmente, ele já tentou o cumprimento da tutela específica. O primeiro pedido dele foi que intime para cumprir a obrigação de fazer, para impermeabilizar sua parede, para construir. Já não cumpriu isso, já não impugnou, ou a impugnação já não foi acolhida. Então, naquele momento que ele vai ser essa multa. Então, isso pode ser feito mesmo como, quase como uma etapa mesmo
procedimental natural, um caminho natural da execução. Mas para o executado pagar... Para o executado pagar, ele tem que ter patrimônio. Porque no nosso processo civil, a gente não tem possibilidade de prisão civil por dívida, salvo pela dívida de alimentos que a gente vai ver hoje. Então, se ele não tiver patrimônio para saldar, o que o credor vai poder fazer é pegar essa sentença, colocar mesmo num quadro e colocar na parede filtrada. Ele não vai ter muito que ele possa fazer. Mas ele tendo para pagar, como é que o executante pode garantir isso? Se ele tem conhecimento de que ele ele vai poder, por exemplo... Por exemplo, se esse vizinho for uma empresa... Sim. Tem vários instrumentos. Por exemplo, ele pode pedir para que sejam realizadas diligências, pesquisas no Bacenjude, no Reinajude, na Arisp, para verificar patrimônio. Ele pode pedir desconsideração da personalidade jurídica se ele achar que o patrimônio está sendo ocultado pelo sócio da empresa. A desconsideração inversa também vai poder pedir. Tudo mediante fundamentação, né? Por exemplo, nesse caso dos vizinhos, você não vai ter aí uma relação consumerista. Então, você não vai poder aplicar o artigo 50 do CDC, que prevê a desconsideração da personalidade jurídica. Ele adota uma teoria menor, né? A doutrina chama teoria menor da desconsideração. Então, vai poder... o simples inadimplemento já ensejaria a desconsideração. Como não se trata de uma relação de consumo, você está falando de relações entre particulares, você vai ter que aplicar a desconsideração da personalidade jurídica do Código Civil mesmo. E aí ela tem que observar aqueles requisitos que são muito mais, que é a teoria maior. Então, por exemplo, vai ter que ter a comprovação de que tem confusão patrimonial, né? Todos esses requisitos não são exigidos na relação de consumo. Na relação de consumo, apenas o inadimplemento. Tentando aqui, dando muito ponta de faca, não estou conseguindo. Eu sei que a empresa é próspera, esse é bem fundamentado no CDC, o juízo pode autorizar. Mas na relação entre particulares, já são requisitos que tem que ser observado. Então, tem que ter a confusão patrimonial, tem que ter a má gestão dos recursos, enfim. Outro regramento. Nesse caso aqui, por exemplo, teria que ser demonstrado tudo isso, né? Mas é possível, por exemplo, identificar fraude, se você tiver conhecimento que a pessoa está dilapidando o patrimônio para ocultar bens, né? Então, mas não é fácil na prática, não, identificar isso, infelizmente, porque muitas vezes a pessoa já na fase de conhecimento, até antes, já coloca bens no nome de outras pessoas. Então, por isso que a gente tem instrumentos jurídicos, certo? Cada vez mais, por exemplo, a gente tem no caso dos alimentos, o código permitiu que fosse penhorado salário, né? Uma situação super excepcional, até o limite de 50% das dívidas vencidas e vincendas. O devedor de alimentos pode ter essa penhora, pode sofrer essa penhora. Exato, tudo isso. Por exemplo, no caso da CNH, já é uma medida possível na obrigação de fazer. Já entra naquele poder geral de cautela que a gente viu. Obrigação de fazer também. Também, porque já entra no poder geral de cautela que a gente viu aqui, lá no 1536. Porque esse rol do 1536 é um rol exemplificativo. Então, o juiz, se ele entender que tem outras medidas que podem ser adotadas para satisfazer aquela obrigação, ele pode... Eu até dei o exemplo do passaporte, do cara que viaja, não sei o quê. O código ele não fala apreensão de passaporte, por exemplo, ele não fala isso. Mas, se no caso concreto o juiz entender que é cabível, até tem bastante discussão. Essa questão específica do passaporte, da CNH, tem bastante pano para manga, porque tem quem defenda que é inconstitucional, porque a pessoa não pode ter o seu direito de ir e vir violado. Então, é polêmico, mas polêmicas à parte, em tese, seria possível que essa medida fosse determinada, certo? Então, prosseguindo aqui, destinatário, ela pode ser fixada de ofício, o juiz também pode modificar, e ela pode ser diminuída. O que vocês acham? O juiz
poderia diminuir. Já existe, quando no momento em que ele fixa, o executante já tem uma espécie de direito líquido e certo aquele valor, pode aumentar, mas não pode diminuir. O que vocês acham? Então, tem discussão, o CPC não fala expressamente, então isso gera uma certa divergência, mas prevalece que ele pode sim diminuir. Porque chega um ponto em que já poderia configurar um enriquecimento sem causa, né? Então, é a obrigação de fazer para uma coisa bem simples, sei lá, construir um muro divisório. E a multa já está em 5 milhões. Então, com isso, ela construiria uma casa inteira, né? Não pode falar assim que se tornou um direito adquirido. Não pode falar, porque a natureza jurídica da multa não é sancionatória. Lembra que a gente viu? A natureza jurídica dela não é sancionatória, não é reparatória. O objetivo dela é apenas funcionar como um meio de coerção para o cumprimento da obrigação. Então, a partir do momento em que o juiz entender que ela já virou muito desproporcional, ele pode diminuir, pelo menos isso é o que prevalece. Tá certo? Os parâmetros, ela não precisa ser diária, ela não precisa ser periódica. O juiz pode estabelecer, por exemplo, um valor único. Por exemplo, nesse caso dos vizinhos, foi preciso instaurar a liquidação. Foi preciso instaurar a liquidação porque na fase de conhecimento não foi possível identificar exatamente quais eram as medidas que precisariam ser tomadas, certo? Então, liquidou e na liquidação identificou que o valor da obra que o vizinho teria que fazer custaria 5 mil reais. Daí o juiz é iniciado o cumprimento de sentença, o executado é intimado para cumprir, nos 15 dias não cumpre, depois ele tem mais 15 dias para impugnar, não impugna, ou impugna, mas a impugnação é rejeitada, e aí chegou o momento em que vai ter que adotar medidas coercitivas. O juiz ele pensa o seguinte: se eu adotar 5 mil reais de multa, eu já sei que esse valor vai ser suficiente porque teve a liquidação e a liquidação já apontou que esse valor é suficiente. Então ele pode fazer estabelecer um único valor que não seja diário, que não seja periódico, certo? Ele pode ser um valor fixo. O 537 só determina que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine um prazo razoável para o cumprimento do preceito, né? Então, vamos supor, se for algo muito complexo, sei lá, ele vai ter que fazer a impermeabilização, construir os canais, etc. Então, será que seria proporcional o juiz dar só 5 dias para ele fazer essa obra toda na casa, no imóvel todo? Pode ser que não fosse suficiente. Então, essa multa vai valer a partir do término do prazo que o juiz conceder naquele caso concreto. Certo? Professora, nos casos de negativação indevida, sim. Geralmente o juiz ele estabelece uma multa pelos dias que caso a empresa não retire. Não retire, E muitas vezes a empresa não retira, e aí o advogado ou o defensor público ele entra com o cumprimento de sentença. Sim. E aí sim que ele tira. Sim. O executante ainda tem direito de receber aquele valor pelos dias, com certeza, sem dúvida. Por exemplo, pode ser que ele tenha sido negativado, sendo que se ele já tivesse outras negativações, né, tem aquela súmula lá que fala que, eu até discordo, mas essa súmula, em princípio, está valendo. Então, se já tivesse outras negativações, não ensejaria direito a dano moral, né? Então, entrou com a ação, mas no curso da instrução processual foi demonstrado que ele já tinha outras negativações. O pedido vai ser improcedente, no caso, obviamente, não vai ser aplicado multa nenhuma, mas sendo procedente, e ele só for cumprida depois, pelo período em que o nome permaneceu negativado, vai poder executar essa multa nos próprios autos do cumprimento, tá bom? Tem a súmula 410 do STJ, que fala que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer e não fazer. Então, precisaria intimar pessoalmente o devedor, certo? Após a vigência do CPC de 2015, o STJ voltou a discutir a necessidade ou não de intimação pessoal do devedor nesse caso. O tribunal ainda não se posicionou de forma definitiva sobre essa temática.
intimação pessoal seria para cumprimento da tutela específica da obrigação em um prazo razoável a ser fixado pelo juiz. E o termo inicial da incidência dessa multa é o vencimento do prazo. Então, vamos supor, iniciou o cumprimento de sentença, 15 dias para... o juiz vai fixar o prazo para que a parte cumpra a obrigação. Depois, ele vai ter o prazo para impugnar. Não impugnou, a impugnação foi rejeitada, continuou sem cumprimento da tutela específica. Tá? E o exequente vai peticionar e vai pedir, vamos supor, para que seja fixada a multa diária de R$100. Mesmo que o exequente não peça, o juiz pode determinar de ofício, a gente já viu. E aí ele vai intimar a parte para... Ele vai olhar, no caso concreto, a complexidade ali daquela obrigação e vai estabelecer um prazo, sei lá, de 30 dias. Ultrapassado esse prazo de 30 dias, vai começar a incidir a multa, certo? E daí, essa súmula se refere exatamente a esse momento. O STJ entendendo, por meio dessa súmula, que só poderia ser aplicável essa multa se ele tivesse sido intimado pessoalmente, tá certo? Mas essa estimação é para pagar a multa ou para cumprir a obrigação? Para cumprir a obrigação sob pena de multa. Nesse caso, a intimação já vai constar sob pena da multa de tanto. Essa multa já vai ter sido fixada. Porque no caso da obrigação de pagar a quantia? Pagar a quantia certa, não tem a necessidade da intimação pessoal, né? Não, nesse segundo momento não. Aliás, a intimação é feita na pessoa do advogado. Sim. Ou por carta com AR, se a pessoa estiver representada pela defensoria ou não tiver constituído advogado. No caso da intimação pessoal, só no caso da obrigação de fazer e não fazer quando tiver sido fixada a multa. Mais devagar. É que essa parte é muito difícil. Essa parte da multa tem muito detalhe, né? Tem muito detalhe. Ela realmente tem uma série de... Deixa eu perguntar uma coisa. Se for em tutela, você tem que abrir um procedimento específico também para fazer essa... Tem. Vai ser um procedimento de cumprimento provisório de sentença. E se as partes fizerem acordo? Depende? Partes fizeram acordo, o juiz homologa, isso vai se converter numa sentença, num título executivo judicial. Mas aí você esquece que tinha sido dado, por exemplo, se tivesse dado uma tutela de urgência, depois as partes fazem um acordo. Certo. Você continua ainda credor dessa multa? Vamos supor que foi dada tutela de urgência para que... Entregar um medicamento, alguma coisa Pronto, assim. para entregar um medicamento no plano, contra um plano de saúde, né? Vamos supor. Pelo CPC, já vai ter uma audiência, aquela audiência prévia de conciliação, está lá no artigo 334. Então, esse réu vai ser intimado, vai ser citado, não para contestar, mas para comparecer a essa audiência, né? Na verdade, nesse caso, como teve a tutela, ele vai ser citado e intimado, né? Ele vai ser citado para comparecer à audiência e intimado para cumprir a tutela. E aí, no momento em que ele foi citado, a audiência aconteceu e eles fizeram um acordo, certo? Vai valer, a parte vai poder executar por esse período em que ele foi intimado, porque daí ele só vai poder cobrar a partir da data em que a pessoa foi cientificada, né? Não é da data da decisão, é da data da intimação, né? Se houver transcorrido algum lapso temporal entre a data da intimação e a data do cumprimento, ela vai poder executar. Inclusive, ela pode, é até recomendado que já faça, acordar com o réu como vai ser feito incluir essa cláusula no acordo. Peraí, mas tiveram aqui 14 dias de lapso entre a sua intimação e essa audiência. Então, eu quero que já conste no acordo aqui alguma contraprestação para mim por esses 14 dias de espera. Você já pode incluir essa cláusula no acordo. E aí você evitaria ter que executar. Obrigada. Tá? Imagina. Querem parar? Pode ser. Dá uma parada, 10 né? minutinhos. Certo, tá. Vamos fazer uma